Você não percebe isso no dia a dia, mas toda vez que você observa algo, você já mudou de realidade. Não depois, não como consequência. No exato instante da observação. Observar é selecionar, entre infinitas possibilidades, qual versão da realidade você está disposto a experimentar agora. Hoje você vai entender os 9 níveis de consciência e como enxergar o mundo de cada um desses níveis afeta sua experiência. Você foi ensinado a acreditar que a realidade está aí fora e que você reage a ela. Mas essa lógica está invertida. A realidade não é um cenário estático esperando suas ações. Ela é um reflexo dinâmico do ponto de consciência a partir do qual você observa. Quando esse ponto muda, o reflexo muda junto. Não por esforço, por coerência. Você não é o personagem dentro da história tentando consertar o roteiro. Você é a consciência que escolhe de qual ângulo a história será percebida. E esse ângulo não é neutro. Ele carrega uma frequência. Essa frequência funciona como um seletor. Ela não cria algo do zero. Ela alterna linhas de tempo que já existem. Este é o verdadeiro mecanismo da mudança. Quando você observa a vida a partir de um estado de contração, medo ou tentativa de controle, você não está apenas reagindo emocionalmente. Você está sintonizando uma realidade onde esses elementos fazem sentido. Quando observa a partir de clareza, permissão e presença, você sintoniza outra. A realidade não responde às suas palavras. Ela responde ao estado de consciência que está observando. Isso explica por que tantas tentativas de mudança falham. Porque elas partem do mesmo ponto de observação que gerou o problema. É o mesmo nível tentando resolver a si mesmo. Nada muda ali. A mudança real acontece quando o observador muda de nível. Quando há reconhecimento, não esforço. Alternar realidades não é algo místico ou distante. Está acontecendo agora. Enquanto você escuta estas palavras, enquanto interpreta o que elas significam, enquanto sente expansão ou resistência. Cada uma dessas respostas internas já está te posicionando em uma versão específica do agora. Este é o ponto que quase ninguém percebe. Você já está escolhendo, mesmo quando acha que não está. A observação é o primeiro movimento da criação. Não a ação, não a decisão racional. A observação. Porque é ela que define o campo no qual todas as outras coisas vão surgir. A partir do momento em que você entende isso, para de lutar contra a realidade e começa a dialogar com ela de outro lugar. Este vídeo existe para te lembrar disso, para te devolver ao lugar do observador consciente. Ao longo dos próximos momentos, você vai perceber que a realidade não se transforma porque você tenta mais, mas porque você observa diferente. E quando isso acontece, o mundo se reorganiza sem esforço, como um espelho que apenas reflete o que está sendo emitido. Se você sente que esse reconhecimento já está se ativando em você agora, se inscreva no canal. Não como um gesto mecânico, mas como uma decisão clara de permanecer nessa frequência de observação consciente. Existe um hábito quase invisível que sustenta a maior parte do sofrimento humano, a crença de que a realidade está fora de você. Que o mundo é um palco independente e que você apenas reage ao que acontece nele. Essa suposição parece óbvia, mas ela é a raiz do esforço, do controle e da sensação constante de estar lutando contra algo maior. Porque ela não é verdadeira. A realidade física não é um lugar onde você entra. Ela é um fenômeno que acontece dentro da consciência. Tudo que você chama de mundo é uma experiência interna, organizada pela forma como a consciência está se percebendo agora. Não existe um lá fora separado do observador. O que existe é um campo de percepção que se reorganiza em resposta ao estado interno que o observa. Quando você tenta controlar a realidade, o que está realmente fazendo é resistir ao fato de que ela já está respondendo a você. O controle nasce da suposição de separação. Se o mundo fosse externo, faria sentido empurrá-lo, corrigi-lo, forçá-lo a mudar. Mas quando você percebe que a realidade é um reflexo interno, o controle se revela como tensão desnecessária. Ele cria ruído. Ele cria atraso. Ele cria resistência. Permitir não é desistir. Permitir é alinhar-se. Quando você permite, você não está aceitando passivamente qualquer coisa. Você está reconhecendo que a realidade responde ao estado de consciência, não à insistência do ego. A permissão é um ajuste fino de frequência. É parar de empurrar o rio e começar a fluir com a corrente que já está disponível.
É por isso que o esforço excessivo raramente gera resultados duradouros. Ele pode até produzir movimento, mas não cria coerência. A coerência surge quando o alinhamento entre o que você é agora e o que está sendo observado. Quando isso acontece, a realidade se rearranja sem conflito. Não porque você fez algo especial, mas porque não está mais interferindo. Outro ponto essencial é compreender que a criação só acontece no agora, não no passado, que já é memória, nem no futuro, que é projeção. Tudo o que você vive está sendo gerado neste instante, a partir da forma como a consciência está se posicionando neste instante. Quando você tenta criar a partir da ansiedade pelo futuro ou do arrependimento pelo passado, você sai do único ponto onde a realidade pode responder. O agora não é um intervalo entre dois tempos. Ele é o único campo criativo existente. E é dentro dele que a observação acontece. Cada vez que você se torna mais presente, menos reativo e menos identificado com a narrativa externa, você se aproxima do ponto onde a realidade pode ser sentida como maleável, viva, responsiva. Essa compreensão muda completamente a forma como você se relaciona com desafios, desejos e mudanças. Você para de perguntar como eu faço isso acontecer e começa a perceber de onde eu estou observando isso. Essa é a pergunta que realmente importa, porque é o ponto de observação que define o que pode ou não aparecer. Ao consolidar essa inversão, algo se acalma, a luta diminui, a urgência se dissolve e surge espaço para perceber que a realidade nunca esteve contra você. Ela apenas estava respondendo com precisão absoluta ao estado de consciência que a observava. Agora é o momento de organizar tudo em um mapa claro. A realidade que você vive não depende do que acontece, mas do nível de consciência a partir do qual isso é percebido. Vamos explicar resumidamente o sistema dos 9 níveis de consciência, para mais tarde elaborar mais sobre cada um deles. O nível 1 é a superalma. É a consciência mais ampla ainda relevante para a experiência física. Ela não vive uma única história. Ela observa múltiplas experiências ao mesmo tempo. É o campo de identidade mais vasto, onde não existe urgência, perda ou esforço. É pura presença expandida. O nível 2 é a alma individual. Aqui a consciência se foca. Não se perde, não se limita, apenas escolhe uma experiência específica para explorar. A alma individual é o ponto onde surge a sensação de eu estou vivendo isto, sem ainda haver separação do todo. O nível 3 é a mente superior. Este nível não navega o espaço, mas o tempo. Para ele, passado, presente e futuro não são linhas separadas, mas variações do agora. É daqui que surgem intuições, sincronicidades e a sensação de direção sem lógica aparente. O nível 4 é o campo template. É o plano intermediário onde as ideias da mente superior começam a se organizar como possibilidades de experiência. Nada aqui é sólido ainda. São padrões, probabilidades, arranjos energéticos que servirão de base para o que será vivido fisicamente. O nível 5 é o nível das crenças. Este é um ponto crucial. As crenças não estão no fundo da mente. Elas estão no topo da estrutura da mente física. São definições profundas que dizem o que é possível, permitido ou impossível. Elas funcionam como filtros da realidade. O nível 6 é o nível das emoções. As emoções traduzem as crenças em sensação. Elas indicam alinhamento ou desalinhamento, expansão ou contração. Não são problemas a serem corrigidos, mas sinais claros de onde a observação está posicionada. O nível 7 é o nível dos pensamentos. Este é o nível mais denso da mente consciente. Pensamentos não criam sozinhos. Eles são efeitos. São respostas automáticas às emoções e crenças ativas no momento. O nível 8 é o nível dos padrões automáticos individuais. Aqui vivem hábitos, comportamentos repetitivos, reações inconscientes. É onde a realidade parece se repetir sem escolha, quando a observação permanece nos níveis mais baixos. O nível 9 é o inconsciente coletivo. É o nível dos acordos compartilhados da realidade física. Tempo, espaço, gravidade, normalidade. Coisas tão assumidas que raramente são questionadas. Este nível âncora a experiência coletiva. O ponto essencial é este. Você está observando a vida a partir de um desses níveis agora. Não como algo fixo, mas como um estado momentâneo. E cada nível gera uma realidade diferente. Não porque o mundo muda,
mas porque o observador muda. Este mapa não serve para te colocar em uma escala. Serve para te devolver escolha. Ao longo dos próximos momentos, você não vai aprender a subir à força. Você vai reconhecer de onde está observando. E esse reconhecimento, por si só, já começa a mover tudo. Antes de olhar para como a realidade se forma nos níveis mais densos, é essencial voltar à origem da observação. Não à origem como um ponto distante ou abstrato, mas como um nível de consciência a partir do qual tudo começa a ser percebido. Aqui, o foco não é o que acontece na experiência humana, mas de onde a própria experiência nasce. É nesse ponto que a observação deixa de ser pessoal e revela sua natureza expandida. O nível 1 é a superalma. Ela não é uma versão maior do ser humano, nem um eu superior no sentido moral ou hierárquico. A superalma é um campo de consciência que observa múltiplas experiências simultaneamente, sem se fragmentar nelas. Enquanto a mente humana vive uma história por vez, a superalma contempla muitas histórias ao mesmo tempo, em diferentes realidades, em diferentes linhas de tempo. Do ponto de vista da superalma, não existe urgência, não existe erro, não existe perda. Há apenas exploração. Cada vida, cada identidade, cada situação é uma forma de experimentar a consciência a partir de um ângulo específico. A superalma não entra na experiência para se perder nela, mas para se reconhecer através dela. O personagem humano é um foco, não a totalidade. Isso muda completamente a noção de quem você é. Você não é uma consciência pequena tentando acessar algo maior. Você é uma expressão localizada de uma consciência que já é vasta. A sensação de limitação não vem da superalma, mas o foco estreito necessário para viver uma experiência física específica. A limitação é funcional, não real. Quando você começa a observar a vida a partir dessa perspectiva, algo se desloca internamente. A necessidade de provar, conquistar ou controlar começa a perder força. Não porque a vida deixa de importar, mas porque ela passa a ser vista como um campo de aprendizado e expressão, não como um teste que precisa ser vencido. A superalma não julga resultados, ela observa processos. É também a partir desse nível que a ideia de múltiplas realidades deixa de ser abstrata. Para a superalma, não há uma única linha correta. Há variações, há possibilidades, há experiências paralelas sendo exploradas ao mesmo tempo. O que você chama de sua vida é apenas uma dessas explorações. Importante, sim. Absoluta, não. Esse reconhecimento não afasta você da experiência humana. Pelo contrário, ele permite vivê-la com mais presença e menos peso. Quando a identidade se expande além do personagem, o medo de errar diminui, a resistência diminui, a necessidade de forçar caminhos diminui, surge espaço para permitir. A superalma não interfere diretamente na experiência. Ela não controla eventos. Ela observa, sustenta e reconhece. E esse reconhecimento silencioso é o que permite que os níveis abaixo se organizem. Não há esforço nesse nível. Há clareza. Não há ansiedade. Há visão ampla. Ao tocar essa perspectiva, mesmo que por instantes, você começa a sentir que a vida não está contra você, nem exigindo algo impossível. Ela está respondendo a uma consciência que se experimenta através de você. E quando essa identidade mais ampla começa a ser lembrada, a observação naturalmente se eleva, sem força, sem técnica, por reconhecimento. O nível 2 é onde a vastidão da superalma se transforma em foco. Aqui, a consciência escolhe uma experiência específica para ser vivida de dentro, não como aprisionamento, mas como exploração. A alma individual é esse ponto de convergência, onde o infinito decide experimentar o particular sem deixar de ser infinito. A alma individual não nasce quando o corpo nasce, nem termina quando o corpo termina. Ela antecede a experiência física e continua além dela. O que acontece é uma escolha de perspectiva. A alma decide observar a realidade a partir de um ângulo específico, com determinadas condições, desafios, contrastes e possibilidades. Essa escolha não é aleatória. Ela é coerente com aquilo que deseja ser explorado em termos de consciência. É importante compreender que a alma não entra na experiência para vencer algo ou corrigir um erro. Ela entra para experimentar, para sentir, para reconhecer aspectos de si mesma através da forma. A ideia de punição, dívida ou obrigação não existe nesse nível.
O que existe é curiosidade consciente, o desejo de vivenciar um recorte da existência. Quando você se identifica apenas com um personagem humano, a vida parece pesada. As escolhas parecem definitivas. Os erros parecem ameaçadores. Mas quando a identidade se expande até o nível da alma individual, algo se suaviza. Você começa a perceber que está vivendo uma experiência, não sendo definido por ela, que nada está tentando te aprisionar. Tudo está sendo explorado. A alma não está presa à realidade física. Ela está temporariamente focada nela. E isso faz toda a diferença. Porque foco não é prisão. Foco é escolha. A sensação de aprisionamento surge quando o foco é esquecido e passa a ser confundido com identidade total. Quando isso acontece, o medo surge. A necessidade de controle surge. O esforço excessivo surge. Alinhamento, nesse nível, não vem de tentar fazer a vida dar certo. Vem de reconhecer porque você está aqui. Não no sentido mental de propósito, mas no sentido vibracional de coerência. Quando a experiência vivida está alinhada com o que a alma veio explorar, a expansão. Quando não está, a contração. Simples assim. Esse reconhecimento não exige análise constante. Ele se manifesta como sensação interna, leveza ou peso, clareza ou confusão. A alma se comunica através dessas respostas sutis. E quanto mais você confia nelas, menos precisa forçar caminhos. O esforço diminui porque a direção se torna evidente. A alma não controla eventos. Ela escolhe experiências. Quem tenta controlar eventos é o personagem que esqueceu a origem da escolha. Quando esse esquecimento começa a se dissolver, o controle perde sentido. A confiança cresce. Não uma confiança cega, mas uma confiança silenciosa de que a experiência está servindo a algo maior. Reconhecer-se como alma individual é perceber que a vida não está exigindo perfeição. Ela está oferecendo vivência. E quando essa vivência é acolhida com presença, sem resistência, o alinhamento acontece naturalmente. Não por esforço, por reconhecimento. O nível 3 é o ponto onde a consciência começa a orientar a experiência sem precisar interferir nela. É a mente superior. Diferente da mente física, ela não se move pelo espaço. Ela se move pelo tempo. Para ela, o tempo não é uma linha rígida com começo, meio e fim. É um campo vivo, onde múltiplas possibilidades coexistem como variações do agora. Do ponto de vista da mente superior, passado, presente e futuro não são compartimentos separados. O que você chama de passado é apenas um conjunto de memórias acessadas no agora. O que você chama de futuro é um conjunto de probabilidades percebidas no agora. Tudo acontece neste ponto presente, e é aqui que as realidades são escolhidas. Não depois, não antes, agora. É por isso que a mente superior não prevê o futuro como algo fixo. Ela sente direções, tendências, campos de possibilidade. Ela percebe para onde a consciência está se inclinando e, a partir disso, orienta a experiência. Essa orientação não vem como ordens claras ou pensamentos lineares. Ela vem como intuição, sincronicidade, sensação de timing. Encontros se parecem não ter sido planejados, mas que se encaixam com precisão. Quando você tenta tomar decisões apenas a partir da mente física, tudo parece pesado. Há dúvida, comparação, medo de errar. Mas quando a observação se alinha com a mente superior, as decisões começam a se revelar sozinhas. Não porque você pensou melhor, mas porque sentiu com mais clareza. A mente superior não escolhe por análise. Ela escolhe por coerência temporal. É importante entender que a mente superior não vive fora de você. Ela não está em outro lugar. Ela é um nível de percepção disponível agora, quando a atenção se desloca da urgência do espaço para a fluidez do tempo. Sempre que você sente que algo não é o momento, ou que agora faz sentido, é a mente superior sinalizando alinhamento ou desalinhamento entre o agora e as linhas de tempo disponíveis. A alternância de realidades acontece exatamente aqui. Quando você muda a forma como percebe o agora, você muda quais probabilidades estão ativas. Não porque o futuro muda, mas porque você se move dentro do campo do tempo. A mente superior não empurra acontecimentos. Ela ajusta o ponto de observação, e a realidade responde reorganizando-se em torno desse novo ponto. Quanto mais você tenta forçar o tempo, mais resistência encontra. Ansiedade é, na essência, uma tentativa de sair do agora.
Culpa é uma tentativa de viver no passado. A mente superior só opera quando há presença. É por isso que o agora é o único portal real de mudança. Tudo que não está no agora é abstração. Quando você começa a confiar nessa orientação, algo se simplifica. Você não precisa mais saber todos os passos. Precisa apenas estar disponível para o próximo. A mente superior trabalha em camadas que a mente física não precisa compreender completamente. Ela vê curvas no tempo que o pensamento linear não alcança. Se este entendimento está expandindo sua percepção agora, curta o vídeo. Não como um gesto automático, mas como um sinal simples de alinhamento com essa visão mais ampla do tempo, da consciência e da forma como a realidade realmente se organiza. Até aqui, a observação foi acompanhada até os níveis onde a consciência percebe, escolhe e orienta o tempo. Agora, o foco se desloca para um ponto crucial, onde aquilo que ainda não é físico começa a ganhar forma como experiência. Este é o limiar entre o invisível e o vivido. Não é matéria ainda, mas também não é apenas potencial abstrato. É o ponto de tradução. O nível 4 é o campo template. Ele funciona como um plano de Blueprint, um campo organizador onde as possibilidades percebidas pela mente superior começam a se estruturar como experiências possíveis. Nada aqui é sólido. Nada aqui é definitivo. Mas tudo aqui já tem forma suficiente para influenciar o que será vivido na realidade física. Nesse nível, a consciência não está criando eventos. Está organizando padrões, arranjos, sequências prováveis. É como se a realidade física fosse uma construção e o campo template fosse o projeto. O projeto não é a casa, mas determina como a casa poderá ser construída. Mudar o projeto muda todas as possibilidades de construção, sem precisar mexer diretamente nos tijolos. O campo template recebe a orientação da mente superior e a traduz em estruturas que a mente física pode experimentar. Ele é sensível à observação, sensível ao estado de consciência, sensível à coerência interna. Não responde a pedidos desesperados, mas a alinhamento claro. Quando a observação muda de nível, o campo template se reorganiza imediatamente. É aqui que muitas pessoas se confundem. Tentam mudar eventos diretamente, sem perceber que os eventos são apenas a etapa final de um processo que já estava organizado antes. Quando algo se manifesta de forma repetitiva, não é porque o mundo insiste, é porque o template que sustenta aquela experiência não foi alterado. E ele só muda quando o observador muda. O campo template não julga intenções. Ele responde à frequência. Emoções, crenças e estados de presença informam esse campo o tempo todo. Não por palavras, mas por coerência vibracional. O que você sustenta como estado interno se torna o padrão organizador das possibilidades que descem para a experiência física. Esse nível também explica por que certas mudanças parecem acontecer do nada. Por quê? Na verdade, elas já estavam organizadas no campo template antes de se tornarem visíveis. Quando o observador se alinha, o tempo entre organização e manifestação diminui. Não por magia, mas por ausência de resistência. A imaginação começa a tocar esse campo, mas ainda não é o foco aqui. O importante é compreender que existe um espaço intermediário onde a realidade é desenhada antes de ser vivida, e que esse espaço responde diretamente ao nível de observação que está ativo. Não ao esforço, não à insistência, à clareza. Quando você começa a perceber a realidade a partir dessa perspectiva, a ansiedade diminui, porque você entende que nem tudo precisa ser resolvido no nível dos eventos. Muita coisa se resolve antes, no campo onde as possibilidades são organizadas. E esse campo está sempre acessível quando a observação se eleva. O campo template é silencioso. Não grita, não força. Ele apenas reorganiza. E quando você aprende a reconhecer esse nível, passa a confiar mais no processo, menos no controle, porque entende que a realidade não nasce pronta. Ela nasce organizada. E essa organização começa muito antes do que você costumava observar. O nível 5 é onde a maioria das pessoas se perde, justamente porque ele foi ensinado de forma invertida. As crenças não estão no fundo da mente. Elas não estão enterradas abaixo das emoções e dos pensamentos. Elas estão acima. Este é o ponto mais alto da mente física, o nível mais próximo do campo template, onde a realidade começa a ser organizada antes de se tornar experiência. Crenças são definições.
São acordos internos silenciosos sobre o que é possível, provável, permitido ou impossível. Elas não se apresentam como frases claras o tempo todo. Muitas vezes, são pressupostos tão naturais que passam despercebidos. Justamente por isso, são poderosas. Elas funcionam como filtros. Não criam eventos diretamente, mas determinam quais possibilidades podem descer do campo template para a experiência física. A confusão surge porque as crenças não costumam ser sentidas como algo profundo no sentido emocional. Emoções são intensas. Pensamentos são barulhentos. Crenças são silenciosas. Elas operam antes da emoção surgir e muito antes do pensamento se formar. Quando uma crença está ativa, ela molda o campo emocional possível. Em seguida, gera padrões de pensamento coerentes com ela. Por isso, tentar mudar a realidade apenas mudando pensamentos é ineficaz. Pensamentos são efeitos, não causas. Tentar controlar emoções também não resolve, porque as emoções estão apenas respondendo uma definição mais alta. A mudança real acontece quando a observação se eleva até o nível das crenças, onde as definições podem ser reconhecidas. E aqui está a inversão crucial. Para acessar uma crença, você não precisa descer em camadas mais densas da mente. Você precisa subir em vibração. Precisa sair do ruído emocional e do fluxo automático de pensamentos. Precisa entrar em um estado de maior presença e clareza. É nesse estado que as crenças se tornam visíveis, não como problemas, mas como estruturas. Quando você acredita que precisa cavar fundo para encontrar crenças, acaba descendo para níveis mais automáticos, onde só encontra hábitos e repetições. Isso reforça padrões em vez de transformá-los. As crenças se revelam quando a consciência se eleva, não quando se afunda. Esse simples entendimento muda completamente a forma de se relacionar consigo mesmo. Crenças não precisam ser combatidas. Elas precisam ser reconhecidas. Quando uma crença é vista com clareza, ela perde a rigidez. Não porque foi destruída, mas porque deixou de ser inconsciente. A consciência elevada dissolve automaticamente o que não precisa mais ser sustentado. Esse nível também explica por que duas pessoas vivendo situações semelhantes têm experiências completamente diferentes. Não é o evento que muda, é o filtro. É a definição interna ativa no momento da observação. A realidade responde à crença ativa, não à intenção declarada. Ao reconhecer que as crenças estão acima das emoções e dos pensamentos, você para de tentar se consertar nos níveis errados. Passa a observar com mais altitude. E quando a observação sobe, as definições mudam. Quando as definições mudam, tudo abaixo se reorganiza naturalmente, sem esforço, sem luta, apenas por clareza. Os níveis 6 e 7 são onde a maioria das pessoas acredita que a realidade está sendo criada, mas, na verdade, são onde a criação já está sendo executada. Aqui, a experiência se torna perceptível, sentida e pensada. Emoções e pensamentos não iniciam o processo. Eles respondem a algo que já foi definido acima. O nível 6 é o das emoções. Emoções são tradutores vibracionais. Elas pegam uma crença ativa e a transformam em sensação. Expansão, leveza, entusiasmo, curiosidade indicam alinhamento. Contração, medo, peso, irritação indicam desalinhamento. Emoções não são problemas a serem eliminados. São indicadores precisos de onde a observação está posicionada em relação às crenças que estão ativas. Quando uma crença está alinhada com a experiência que está sendo vivida, a emoção flui. Quando há incoerência, a emoção sinaliza desconforto. Não para punir, mas para informar. Emoção é feedback. Sempre foi. O conflito surge quando você tenta usar a emoção como inimiga ou quando tenta suprimi-la, em vez de escutá-la. O nível 7 é o dos pensamentos. Este é o nível mais denso da mente consciente. Pensamentos são respostas automáticas às emoções e crenças em funcionamento. Eles organizam a experiência em narrativas, explicações, justificativas e planos. Mas eles não são a causa. São o eco final de algo que já foi definido antes. É aqui que uma das maiores ilusões modernas se sustenta. A ideia de pensar positivo cria realidade. Pensamentos isolados não criam nada. Eles apenas expressam o estado vibracional ativo. Você pode repetir um pensamento 1000 vezes, mas se ele não estiver alinhado com a crença e com a emoção correspondente, ele não tem poder organizador real.
Ele vira esforço mental. Quando você tenta controlar a realidade a partir do pensamento, você está tentando atuar no nível mais baixo do sistema. Isso gera exaustão, gera frustração, porque o pensamento está sempre reagindo, nunca liderando. Ele corre atrás do que já foi sentido e definido. Isso não significa que pensamentos não importam. Eles importam como indicadores, não como motores. Eles mostram onde você está observando. Eles revelam padrões emocionais. Eles denunciam crenças ativas. Mas não são o ponto onde a mudança real acontece. Quando você entende isso, para de lutar com a mente. Para de tentar silenciar pensamentos à força. Em vez disso, começa a observar o que eles estão refletindo. E essa observação, feita sem julgamento, já começa a elevar o nível de consciência. Emoções traduzem, pensamentos executam. Nenhum dos dois precisa ser combatido. Ambos precisam ser compreendidos como parte de um fluxo descendente de criação. Quando você respeita esse fluxo, a confusão diminui, a autocrítica diminui, a clareza aumenta. Se esse entendimento está fazendo sentido para você agora, comente algo simples e direto, como: eu escolho observar de cima. Essa declaração não é para convencer ninguém, é para alinhar a sua própria observação com o nível onde a mudança real acontece. Até aqui, ficou claro que a realidade nasce em níveis mais sutis e desce em direção à experiência concreta. Agora, o olhar se volta para o ponto onde essa experiência parece perder flexibilidade, onde tudo começa a dar a impressão de repetição, de automatismo, de falta de escolha. Este é o nível onde muitas pessoas concluem, equivocadamente, que a vida é assim mesmo. Mas o que está sendo observado aqui não é a realidade em si. É um nível específico de funcionamento da consciência. O nível 8 é a mente automática individual. É onde hábitos, padrões de comportamento e reações inconscientes operam sem que você precise pensar neles. Este nível existe para tornar a experiência física funcional. Ele economiza energia. Ele cria rotinas. Ele permite que você atravesse o dia sem precisar decidir tudo conscientemente. O problema surge quando a observação fica presa aqui. Quando a mente automática domina, a vida começa a parecer previsível demais. As mesmas situações se repetem. Os mesmos tipos de conflitos surgem. As mesmas respostas emocionais aparecem quase sem escolha. Não porque algo esteja errado, mas porque a observação deixou de subir. Ela ficou ancorada no piloto automático. É importante entender que o nível 8 não cria nada novo. Ele apenas executa padrões que já foram definidos acima. Ele reproduz crenças, emoções e pensamentos que já se cristalizaram. Por isso, tentar mudar hábitos apenas com força de vontade costuma falhar. A força de vontade atua no mesmo nível do hábito ou até abaixo dele. É o mesmo nível tentando se corrigir. A mente automática não responde a ordens. Ela responde a realinhamento. Quando crenças mudam, quando emoções se reorganizam, quando o ponto de observação se eleva, os padrões automáticos começam a se ajustar sozinhos. Sem luta, sem esforço excessivo. Porque agora estão executando um novo arranjo. É aqui que muitas abordagens se confundem. Tentam consertar o comportamento sem tocar a origem. Tentam controlar reações sem mudar definições internas. Isso gera culpa, frustração e a sensação de estar sempre recomeçando do zero. Mas o nível 8 não precisa ser combatido. Ele precisa ser atualizado. Esse nível é como um sistema que executa códigos antigos. Se o código não muda, a execução se repete. E o código não está aqui. Ele está acima. Sempre esteve. Quando a observação sobe para os níveis de crença, emoção e clareza, a mente automática recebe novas instruções naturalmente. Outro ponto importante é perceber que o nível 8 não é inconsciente no mesmo sentido das crenças. Ele é inconsciente por repetição, não por profundidade. Você não percebe esses padrões porque eles se tornaram familiares demais. Tornaram-se normais. Questioná-los exige sair do automático, e isso só acontece quando a observação se eleva. Quando você começa a observar seus hábitos sem julgamento, algo se quebra. Não o hábito em si, mas a identificação com ele. Você deixa de ser alguém que é assim e passa a perceber um padrão que está acontecendo. Essa simples mudança já cria espaço para realinhamento.
O nível 8 se transforma quando você para de tentar mudá-lo diretamente e começa a observar de cima. Quando a observação sobe, o automático se ajusta. Sempre. Porque ele nunca foi o autor da realidade, apenas o executor. O nível 9 é o ponto mais profundo de ancoragem da experiência física. Aqui não estão escolhas individuais conscientes, nem emoções pessoais, nem pensamentos isolados. Aqui estão os acordos coletivos que tornam possível a própria experiência de uma realidade compartilhada. Tempo, espaço, gravidade, linearidade, normalidade. Coisas tão assumidas que raramente são percebidas como acordos. Apenas parecem fatos absolutos. O inconsciente coletivo não é uma mente externa controlando indivíduos. Ele é um campo de consenso. Um conjunto de definições aceitas simultaneamente por milhões de consciências, sustentadas não por reflexão constante, mas por repetição e familiaridade. Esses acordos não precisam ser pensados para funcionar. Eles simplesmente operam, criando a sensação de um mundo sólido e previsível. É por isso que o nível 9 parece imutável. Não porque seja fixo por natureza, mas porque é amplamente sustentado. Quanto mais um acordo é compartilhado, menos ele é questionado. E quanto menos é questionado, mais automático se torna. Esse nível não reage a tentativas individuais de confronto. Ele não muda porque alguém decide que algo não deveria ser assim. Quando alguém tenta lutar contra os acordos coletivos, normalmente sente frustração. Não porque esteja errado, mas porque está atuando no nível errado. O inconsciente coletivo não se transforma por oposição direta. Ele se transforma por mudança de relação. Quando a observação sobe, a forma como esses acordos são experimentados muda, mesmo que eles continuem existindo. Isso é fundamental de entender. Subir o nível de observação não significa quebrar o tempo, negar a gravidade ou sair da realidade compartilhada. Significa deixar de ser completamente condicionado por esses acordos. A relação muda, a rigidez diminui, a experiência se torna mais flexível, mais fluida, menos opressiva. Pessoas que observam a partir de níveis mais altos não vivem fora dos acordos coletivos, mas não se sentem esmagadas por eles. O tempo deixa de ser um inimigo constante. A pressão da normalidade diminui. As expectativas sociais perdem parte do poder, não porque desapareceram, mas porque deixaram de definir identidade. O inconsciente coletivo sustenta a ideia de é assim que as coisas são. Quando essa ideia é absorvida sem questionamento, a vida parece limitada. Quando a observação se eleva, surge espaço para perceber que é assim que as coisas funcionam neste acordo. Essa simples mudança interna cria liberdade, não externa, mas perceptiva. E a liberdade perceptiva é tudo, porque a realidade responde à percepção. Quando a relação com os acordos coletivos muda, a experiência pessoal dentro deles também muda. O mesmo mundo, vivido de outra forma. O mesmo tempo, sentido com menos urgência. As mesmas regras, atravessadas com mais consciência. O nível 9 não é um inimigo a ser superado. É um campo a ser compreendido. Ele permite a experiência coletiva. Ele dá consistência ao mundo. Mas ele não precisa definir quem você é. Quando a observação sobe, você continua participando dos acordos, mas deixa de ser inconsciente dentro deles. E isso muda tudo. Você chegou ao ponto onde tudo se encaixa. Depois de atravessar os 9 níveis, uma percepção simples começa a se tornar óbvia. Você nunca esteve tentando mudar o mundo. O mundo sempre esteve respondendo ao nível de consciência a partir do qual você o observava. A mudança real nunca foi externa. Sempre foi uma alternância interna de realidade. Cada nível que você percorreu não é um degrau a ser conquistado, mas um ponto de observação possível. Quando a observação está nos níveis mais densos, a realidade parece rígida, repetitiva, limitada. Quando a observação se eleva, a mesma realidade começa a responder de outra forma. Não porque as regras mudaram, mas porque o observador mudou. E isso é decisivo. Você não cria eventos com esforço. Você não força resultados com tentativa. O que você faz, o tempo todo, é selecionar qual versão da realidade se torna visível para você agora. Essa seleção acontece automaticamente por coerência. A realidade não avalia intenções.
Ela espelha estados de consciência. Sempre fez isso. É por isso que reconhecimento é mais poderoso do que tentativa. Quando você reconhece onde está observando, a observação já se desloca. Quando você percebe um padrão, ele começa a perder força. Quando você identifica uma crença, ela deixa de operar no escuro. Nada disso exige luta. Exige clareza. E clareza é um movimento ascendente. Alternar realidades não significa abandonar a vida, negar o mundo ou escapar dos acordos coletivos. Significa viver dentro deles a partir de outro lugar, com menos peso, menos urgência, menos medo. O mesmo cenário, atravessado por uma consciência mais ampla. A mesma história, vista por um narrador diferente. O arco que se iniciou no primeiro instante deste vídeo se fecha aqui. Lá, você foi lembrado de que observar já é escolher. Agora, você pode sentir isso de forma integrada. Os 9 níveis não são conceitos soltos. Eles são um sistema vivo, operando agora. E você está sempre em um deles. A única pergunta real é, de onde você está observando neste momento? Quando a observação sobe, a realidade se reorganiza sem anúncio, sem espetáculo, sem esforço visível. As sincronicidades aumentam, a resistência diminui, as escolhas ficam mais simples. Não porque você sabe mais, mas porque está alinhado com um campo mais amplo de percepção. A vida começa a cooperar porque você parou de resistir a ela. Isso não é um destino final, é um ajuste contínuo. A observação oscila, os níveis se alternam, e tudo bem. A liberdade não está em permanecer sempre no topo, mas em reconhecer quando desceu saber que pode subir novamente. Sempre, agora. Você não precisa consertar o mundo, não precisa se consertar. Precisa apenas reconhecer de onde está observando. Esse reconhecimento muda tudo porque ele muda você. E quando você muda, a realidade que responde você não tem escolha a não ser alternar junto. Se este entendimento fez sentido para você e você sente que essa percepção precisa continuar se aprofundando, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso.